comum não saber logo de cara o que aconteceu quando um número importante para a empresa começa a mudar. E não só em situações negativas, mas em situações positivas também. É comum no dia a dia a gente parar para analisar somente o que deu errado e esquecer de analisar o que deu certo. Sendo que aprender o que deu certo e como deu certo é uma das coisas mais importantes em uma empresa. Porque para mim a definição de crescimento de uma empresa nada mais é do que entender o que deu certo e repetir isso até que pare de dar certo. Aí você encontra outras alternativas. Então, pensando em te mostrar como eu analiso anomalias, seja ela positiva ou negativa, eu fiz esse vídeo. Não vou falar muito aqui sobre paralisia por análise, mas é bom você saber que paralisia por análise nada mais é do que você ficar muito tempo analisando algo sem tomar uma ação efetiva para resolver aquilo. Sempre lembra do conceito de movimento e progresso. Fazer uma análise nada mais é do que movimento, né? Você está mexendo. Mas progresso real são as ações realizadas a partir dessa análise. Se a gente começar, 3 coisas são importantes para você aprender um pouco mais rápido sobre como analisar uma anomalia. O primeiro é entender o conceito de momento. O segundo, o conceito de situação interna ou externa. E o terceiro seriam situações de controle e situações fora do controle. Explicando um pouco mais cada um. O conceito de momento, basicamente saber quando aquela anomalia aconteceu. Foi em um momento específico ou foi constante? Com isso bem claro, a gente pode prosseguir. Situação interna são coisas que acontecem dentro da empresa, entre os times. Normalmente são coisas que a gente tem um pouco mais de controle. Situação externa são coisas que ficam fora da empresa, mais relacionado à mídia, algum tipo de regulador ou até mesmo alguma movimentação do próprio mercado. Coisas que a gente tem menos controle. Dito isso, eu começo analisando pelo momento, depois eu vou para uma situação externa e por último eu olho para a situação interna. Mas obviamente isso pode variar. Pode ser que ao longo da análise você acabe intercalando entre uma situação interna e externa. Por exemplo, você pode estar olhando conversão e ao mesmo tempo observar se saiu algo na mídia. E eu gosto de fazer nessa ordem porque várias vezes eu me peguei fazendo análises profundas de situações internas, né? Situações que eu tenho um pouco mais de controle, sendo que na verdade eram coisas mais relacionadas ao mercado ou à mídia. Quando você leva essa análise, né, para um time um pouco mais executivo, que basicamente olha para situações externas e você não tem esse contexto de situações externas, acaba que é muito ruim para a sua imagem porque você fica um pouco vendido analisando somente coisas que estão sob controle. Vamos então agora para um case, um exemplo bem prático aqui, em que o faturamento de uma empresa caiu 10% de um dia para o outro e você é Product Manager, né, gerente de produto do time de conversão dessa empresa. Aqui é importante começar pelo momento. Eu estou falando de uma mudança significativa de faturamento de um dia para o outro. Se for uma mudança mensal, é importante identificar, antes de tudo, em que momento do mês isso aconteceu. Ou se não, se foi algo mais contínuo e constante ao longo do mês. E mesmo se você olhar numa perspectiva diária e você trabalhar em algo de muito volume, como por exemplo um e-commerce, é importante tentar perceber se algo ocorreu em alguma hora específica. Eu sei que nem todo mundo tem o recurso necessário para conseguir fazer esse tipo de análise por hora. Voltando para o nosso caso de uma queda de faturamento de 10% de um dia para o outro. Vamos olhar primeiro para as situações externas. Eu vou trazer algumas perguntas aqui, mas obviamente prioriza as perguntas que faz mais sentido para o seu contexto. A primeira pergunta seria: existe sazonalidade nesse período? Ou seja, é comum nesse dia ter queda de faturamento, analisando meses ou semanas anteriores? E se é comum, você já sabe o motivo, porque é importante entender por que isso acontece, ou por que existe essa sazonalidade. Segunda pergunta: ocorreu alguma mudança em termos de regulamentação, legislação, algo mais relacionado ao aspecto jurídico? Terceira pergunta: saiu algo na mídia que pode ter influenciado? Algum competidor fez alguma ação ou fez alguma campanha de marketing, ou mesmo algum novo competidor surgiu nesse dia? Lembra que nem sempre competidor
é de competição direta. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso. Agora, trazendo cada vez mais para o interno, há perguntas que a gente tem um pouco mais de controle. Ocorreu alguma decisão da alta liderança que não foi devidamente comunicada para a empresa? O time de Growth Marketing fez alguma ação específica? Algum canal de crescimento nosso caiu ou subiu muito nesse dia? Lembra que a gente pode ter diferentes tipos de comportamento do usuário dependendo do canal que ele chega para a gente. Então é importante também saber se a gente reduziu o investimento em algum canal específico, qual a conversão de cada canal, porque dando um exemplo bem rápido que já aconteceu comigo, você pode ter uma queda de conversão de um dia para o outro de 30%, mesmo sem ter tanta variação de receita, simplesmente porque um canal que tem baixa conversão ganhou muito volume em um dia por conta de alguma situação que aconteceu. Não necessariamente isso vai ser algo ruim. Inclusive, esse é um dos pontos que me deixa um pé atrás em relação a analisar métricas de conversão sem olhar um contexto um pouco maior. Mas vamos continuar com as próximas perguntas. Teve algum problema em alguma etapa do nosso funil? Fizemos alguma atualização do nosso software recentemente? Temos algum problema na jornada do produto? Algum bug aconteceu? Bom, é provável que com essas perguntas você já tenha um direcionamento um pouco maior para achar o que realmente aconteceu. Pessoal, é lógico que você não precisa fazer essa análise em todas as situações, porque com o tempo algumas coisas vão se repetindo e você vai entendendo um pouco mais o contexto da empresa. Mas é importante sempre lembrar que algo externo pode ter acontecido também. E isso também passa um pouco mais de senioridade. Então, se você não tem a necessidade, para pelo menos uma vez por mês para fazer uma análise mais profunda, olhando critérios externos também. E aqui vale só um ponto. Quando analisar o externo, só não confunde causalidade com correlação. Pode ser que em um dia específico o faturamento caiu porque a energia da região que você mais vende acabou. Mas mesmo nesse cenário, sem você analisar outros fatores complementares, é difícil você apontar que essa foi a real causa. E meu último conselho é que lembre que as análises são meio que como juros compostos na nossa vida profissional. Você faz uma análise ruim hoje e faz isso repetidamente, se torna algo rotineiro, habitual, é comum que suas análises fiquem superficiais e sem nenhum valor com o tempo. Ao mesmo tempo, se você se adapta a fazer boas análises periodicamente, isso se torna algo comum e te traz também mais visibilidade na empresa. Pessoas de múltiplas áreas passam a recorrer a você para entender o racional de como você analisaria uma certa situação, o que é muito bom. Se inscreve e curte aqui se você achou que esse conteúdo fez sentido para você. Pensa que é uma pequena retribuição caso você tenha gostado. Um abraço, até mais.